Geraldina, agradecer ao pastor Marcos Veiga pela oportunidade de poder revê-los. Eu sei que ele disse assim: o pessoal está com saudade de você. Eu falei: tá nada, né? Eles caíram do cavalo que eles queriam ver as meninas e eu vim sozinho. Infelizmente a Valquíria chegou muito tarde, está trabalhando próximo ao aeroporto. Eu não sei o que aconteceu ali na Santos Dumont, está tudo parado. Chegou agora, e a Gabi tinha um compromisso na sede, então eu acabei vindo só, mas trago aí o abraço, né, de toda a família. É uma alegria imensa poder retornar aqui a esta casa, que foi um lugar onde Deus me abençoou de maneira muito especial, a minha família, de grande aprendizado, e por isso eu posso conservar a comunhão com os irmãos até o dia do arrebatamento, né? Também rever aqui José Antônio, pastor Martins, São Paulo, Carlos Guilherme, também numa nova fase, mas Deus nos deu aqui a alegria de revê-lo e partilhar com vocês, irmãos, das experiências ali no campo missionário. Eu quero ler com vocês um texto no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo 28 e compartilhar um pouquinho. Eu sei que vocês têm sido abençoados todos esses dias, e essa semana foi a semana missionária, né? Onde Deus falou fortemente aos vossos corações, e eu vim só para compartilhar um pouco, dar um feedback aí para vocês do trabalho realizado ali no Vale. Hoje mesmo está sendo a transição do pastor Lino. O pastor Lino está em Santo Antônio do Jacinto, e hoje ele está deixando ali a congregação. Eu vou falar um pouquinho da história ali de Santo Antônio do Jacinto. O pastor Lino nos ajudou muito e foi útil até a data de hoje ali, e está indo para Almenara, auxiliando o pastor Ademar, que é o pastor que foi para que eu pudesse retornar com a minha família. Então, vamos ler aqui o versículo 28 do capítulo 15 de Atos e entender o que é que Deus ele tem para nós. Amém? Está escrito assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Somente a parte A, preste bem atenção, está escrito assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E é com base nesse texto que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem realizado, porque quem rege a igreja, quem conduz a obra missionária e quem deve conduzir a nossa vida é o Espírito Santo. Nós aprendemos que tudo o que fazemos precisamos buscar a direção do Espírito Santo. Amém? Nós já vamos entrar no texto, mas eu preciso agradecer a todos vocês por cada oferta missionária e pelas orações. Louvar a Deus, irmãos, de coração, pela vida do nosso pastor Paulo, porque quando eu me deparei com o momento em que a minha mãe está vivendo, que vocês sabem, e foi a razão do meu retorno também, e quando eu levei ao nosso pastor que a minha mãe iria ter que fazer quimioterapia, na hora, sem pensar duas vezes, a resposta que eu tive do pastor foi esta: meu filho, primeiro é Deus, depois é família, e depois somente é que vem igreja, ministério.
então você vai voltar, vai cuidar da sua mãe, e nós vamos cuidar de você. Isso é um coração pastoral e missionário. Louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio, que é o nosso diretor de missões, que também tem sido um instrumento de Deus para orientar e cuidar de cada missionário que está no campo. São muitas necessidades, muitos países, são quase 40 famílias de missionários que a nossa secretaria tem mantido, e muitas vidas têm sido alcançadas. E somente a eternidade é que vai revelar o galardão de cada um de nós, porque eu e mais alguns fomos, mas vocês também têm ofertado e orado, e assim a eternidade irá revelar o galardão de cada um, conforme temos trabalhado para o Senhor. Meus irmãos, este capítulo 15, em especial o versículo 28, falou-me muito forte ao meu coração, porque o capítulo 15 é a primeira convenção da igreja, o primeiro concílio da igreja. Para o povo daquela época, a igreja era uma seita que estava saindo do judaísmo. O próprio Saulo de Tarso, enquanto perseguia a igreja, ele fazia isso entendendo que ele estava fazendo um serviço a Deus. Ele era tão zeloso da lei que ele perseguia, levava preso, maltratava, e a Bíblia diz que ele levou alguns a blasfemar de Deus através da tortura, porque ele entendia que a igreja era uma seita que estava saindo do judaísmo e que deveria ser combatido. E nós encontramos isso também no campo missionário, perseguições na igreja. Mas Jesus teve um encontro com Saulo de Tarso, e ele teve a sua vida transformada, e passou então, cheio do Espírito Santo, a ser usado por Deus para pregar o Evangelho aos gentios. E ele sai na sua primeira viagem missionária, no capítulo 13, junto com Barnabé, quando o Espírito Santo orientou a igreja. O capítulo 13 diz que havia em Antioquia muitos mestres, pastores, profetas, mas o texto diz assim: e disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, nós vemos claramente que há pastores, há profetas, há mestres, há pessoas chamadas e capacitadas, mas nós ainda dependemos da ação do Espírito Santo. Amém. Nós precisamos entender, e eu ensino, que nós não podemos viver no automático, pensando que nós resolvemos as coisas com a nossa sabedoria, com a nossa capacidade, com a nossa formação. Não, a Bíblia nos ensina a vivermos sob a dependência do Espírito Santo. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. Nós precisamos clamar, insistir, pedir instantemente que Ele nos direcione, que Ele nos guie, que Ele nos conduza, que Ele nos oriente, que Ele nos abra as portas, que Ele nos capacite, que Ele vai adiante de nós. Tudo o que fazemos, precisamos da ação do Espírito Santo. O problema é que nós às vezes confiamos na nossa sabedoria, na nossa capacidade, nos nossos contatos, no nosso recurso, e só buscamos a direção, a orientação do Espírito Santo quando nós já quebramos a cara, quando tudo já deu errado. Mas o Espírito Santo quer nos aconselhar, quer nos direcionar, quer nos mostrar o caminho a ser seguido, e Ele, quando nos conduz, Ele nos conduz intercedendo por nós, Ele nos conduz abrindo portas que por nós mesmos não seriam abertas, Ele nos conduz preparando oportunidades.
Por isso eu já quero lhe entregar uma resposta de Deus. Busque a direção dele, dependa dele e acredite naquilo que ele fala, porque ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Paulo saiu na sua primeira viagem missionária e realizou milagres, prodígios, maravilhas, de forma que a notícia chega em Jerusalém e eles sobem para Jerusalém para contar o que Deus fez no meio dos gentios, porque se dividia o povo em dois, judeus e gentios, e muitos judeus, mesmo com muitos anos passados da igreja, entendiam que a salvação ainda estava limitada a eles. Mas Paulo entendeu que foi chamado como apóstolo dos gentios. Até mesmo o próprio apóstolo Pedro levou tempo para ele entender que a mensagem da salvação era para todos os povos. Quando ele chega na casa de Cornélio, Deus precisou insistir com ele, dizendo: porque você diz que é imundo aquilo que eu santifiquei. E assim o evangelho foi avançando. E aqui no capítulo 15 é a necessidade de se realizar o primeiro concílio, porque muitos da igreja ainda entendiam que era preciso guardar algumas leis e alguns costumes do judaísmo. E é aqui nesse concílio que eles respondem o texto que lemos: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, havia muitos mestres, pastores, homens sábios. Eles poderiam ter se reunido e dito: olha, nós conversamos entre nós, trocamos ideias, experiências, e conversando entre nós entendemos que o melhor a se fazer é isso. Mas não, eles disseram: pareceu primeiro bem ao Espírito Santo e a nós. Então o Espírito Santo tem uma vontade, tem propósito, ele fala, ele age, ele tem direcionamento, ele sabe e ele tem intenção. E precisamos entender isso. E precisamos, na verdade, depender mais disso. Porque há muitas situações, eu estou em casa, que nós quebramos a cara, porque não paramos para ouvir o que parece bem ao Espírito Santo. Na verdade, nós às vezes queremos ensiná-lo naquilo que ele tem que fazer. Nós às vezes oramos e falamos: eu quero que o Senhor vá em tal lugar, entra lá, faz desta maneira, age desta forma, como se ele estivesse parando, olhando para você: tá bom, é desse jeito aí que eu vou fazer. Já que você está me avisando, já que você está me ensinando, tomara que dê certo. Só bota ele para você. Mas ele tem uma vontade, ele tem um propósito, ele tem um querer. Mas é que o velho homem é danado. E ele está sempre ali querendo fazer do jeito dele. Quando fomos para o campo missionário, e vocês já ouviram algumas experiências, a primeira cidade que chegamos fomos em Jacinto, e tivemos ali algumas experiências. Mas em uma dessas experiências que tivemos, eu comecei a sentir falta de cestas básicas. Acabaram-se os recursos. E por mais que eu ligava aqui, eles enviavam. Mas quanto mais eu visitava e quanto mais eu evangelizava, mais necessidade encontrava. De forma que eu mesmo comecei a me constranger de ficar ligando: pastor Márcio, tem cesta básica aí? Pastor, olha, nós precisamos, porque uma família aceitou Jesus lá na zona rural, outra na outra cidade, e a obra foi crescendo e as necessidades foram aumentando. Eu me lembro de uma madrugada que passei orando: Senhor, eu não sei, eu dizia, eu já não quero mais pedir, eu não aguento mais ligar. E aí o pastor Eliseu Blay, saudoso pastor Eliseu Blay, que Deus chamou para a glória, ele estava aqui em Campinas quando ele sentiu de Deus. Veja aí, pareceu bem ao Espírito Santo usar o pastor Eliseu
e ele procurou, olha como Deus age pelo seu Espírito. Eu estou a 1.500 quilômetros de distância, orando para que Deus me dê recurso, e o pastor Eliseu Play, aqui na região do Flamboyant, morando ali, ele recebe de Deus o sentimento que deve enviar um valor, e ele procurou a Secretaria de Missão e disse: olha, tenho aqui R$1.500, que é para o Valmir comprar coisas que ele está precisando lá. E o pastor Marcos Feitão me ligou, enviou o dinheiro, eu fui na cidade vizinha, comprei R$1.500 de cesta básica e continuamos evangelizando, fazendo a obra de Deus. Isso por quê? Porque pareceu bem ao Espírito Santo. Ele tem o recurso. Agora vejam vocês, a sensibilidade do pastor Eliseu para com aquilo que Deus estava conduzindo ele. Isso serve para nós, irmãos. Porque às vezes Deus nos desperta para fazer uma simples ligação para alguém. Deus coloca no nosso coração para realizar algo e nós resistimos ao Espírito Santo. Deus usa outro meio, Deus usa outro recurso, mas nós perdemos a oportunidade de viver uma experiência com Ele. Está entendendo? Então nós precisamos dessa sensibilidade, de entender que nós, Igreja de Cristo, somos um organismo vivo, o corpo de Cristo, e que o Espírito Santo me usa de uma maneira, lhe usa de outra maneira, e que Ele continua atuante na igreja, Ele continua operando na igreja, e nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo. Quando então passou-se os dias e nós continuamos evangelizando, quando acabaram-se as cestas novamente, eu fui o quê? Orar. Você ainda vai orar, não? Se não der para dar glória, fala ai, ai, ai. Mas nós precisamos orar. Nós perdemos por não orar. É porque nós temos recursos, é porque nós temos meios, é porque nós temos contato, e aí perdemos de viver experiências com Deus. Quando novamente me faltou, eu fui novamente para a madrugada, não liguei para o pastor Marcos, e comecei a orar: Senhor, eu preciso de cesta, e aqui nós acostumamos a ouvir que não adianta levar a palavra e não levar a cesta, mas aí, quando você vai para o loco, é diferente. E eu comecei a orar de madrugada, e o Espírito Santo, eu me lembro, era uma quarta-feira, de quarta para quinta, já era quase 4 horas da manhã, quando o Espírito Santo me trouxe ao coração aquela mulher que derramou seu unguento aos pés de Jesus, e Judas olhando, disse que desperdício, poderia vender e dar aos pobres. E o que é que Jesus disse? Os pobres sempre tereis convosco, a mim nem sempre tereis. Então o Espírito Santo falou comigo: eles sempre estiveram aqui, os pobres sempre estarão aqui, não vai se mudar esta realidade. E aí me levou para Atos 3, Pedro e João, no tempo Formosa: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E o Espírito Santo falou comigo: eu não te trouxe aqui para distribuir cesta, eu te trouxe aqui para pregar a minha palavra. Você precisa ter consciência. O Espírito Santo fala, irmãos. Ele falou claramente comigo naquela madrugada: você precisa ter consciência do que você tem e do que você não tem. E o que você não tem não pode anular o que você tem. Você não tem cesta, você tem graça. Você não tem cesta, você tem palavra. Você não tem cesta, você tem poder. Pregue a minha palavra. Deus tem te dado algo, faça o que Ele te mandou fazer. Deus tem te capacitado. Para de reclamar pelo que falta, para de dar desculpa, para de reclamar pelo que não tem, e use aquilo que Deus lhe deu para fazer. Deus sempre usou o que tinha. Moisés está lá: vamos morrer agora, porque o faraó está vindo. O que é que você tem na mão, Moisés? Tem uma vara. O que é uma vara?
Eu vou usar o que você tem. Toca nas águas. E o mar abriu. Se fosse hoje, ia fazer uma campanha e vender um monte de vara igual de Moisés. Mas o mistério era no momento, na multiforme sabedoria de Deus, de usar o que se tem. É uma multidão faminta. Alguém logo já falou para Jesus: despede a multidão, que está ficando tarde. O bicho era ligeiro, pastor Martins. Sabe por quê? Ele falou assim: povo com fome. Ele falou: já viu crente com fome? Vai dar ruim. Manda o povo embora. Uriel com fome e sangue, Jesus tem poder. Você está gordo, hein, mano? Mais gordo que eu. Imagina com fome. Dá um trabalho. Eu não vou falar de outro não, eu ia falar aí. Mas é assim. O povo lá falou assim: está com fome, manda o povo embora. Jesus complicou ainda mais: dai-lhe voz de comer. Aí eu lhe pergunto: você quer viver milagre? Dai-lhe voz de comer. Você quer viver milagre? Jesus não cura. Não cura. Claro que cura. Nós temos que sair, estender a mão. É lógico que ele vai curar quem ele quiser. É lógico que ele vai agir conforme a nossa fé. Às vezes haverá diversas experiências, porque um cego ele deseja e o outro ele cospe no chão, faz um lodo e passa no olho. Então ele vai agir de diversas maneiras. Mas ali Deus falou comigo naquela madrugada, quarta para quinta-feira, e no sábado saímos para o evangelismo. Estava a Gabi, mais algumas irmãs. Nós entramos em uma casa, uma senhora sentada numa cadeira de roda. A primeira coisa que a cuidadora perguntou é: pastor, o senhor tem uma cesta? Eu disse: eu não tenho, acabou-se a minha cesta, mas eu posso orar. A senhora aceita uma oração? Eu posso ler um texto? Ela meio em contradição disse: entra, então ora. Como quer dizer, eu queria mesmo ver a cesta. E entramos, oramos, enquanto estava pregando a palavra, Deus manifestou a sua graça, Deus manifestou a sua presença. Aquela mulher caiu endemoniada, igual uma cobra no chão. Mas quando nós expulsamos aquele demônio, ela estava na cadeira de roda por causa de um espírito de enfermidade. Então ela não se levantou liberta para sentar na cadeira, ela se levantou liberta saltando e glorificando o nome do Senhor, porque o Espírito Santo quis curá-la. Pareceu bem ao Espírito Santo operar maravilhas. Ele quer fazer milagres. É que a gente quer determinar do nosso jeito, a gente quer fazer da nossa maneira. Vou lhe abrir aqui o mistério de Deus. Pareceu bem o Espírito Santo. E se o que parece bem ao Espírito Santo não é o que você estiver esperando, qual será a tua ação? Será que sai murmurando? Será que sai reclamando? Será que vai congregar em outro lugar? Será o quê? Se que pareceu bem ao Espírito Santo? Que nem sempre o que parecia bem a ele é o que parece bem a nós. Essa mulher foi curada pelo poder de Deus. Mudou-se para uma cidade que chama Santa Maria do Salto. Se você colocar no Google, só para você ver os desafios que tem, há meses atrás morreu um senhor nessa cidade, e a família, acreditando que ele ressuscitaria depois de 3 dias, não deixou ninguém chegar perto do corpo. Foi caso de polícia, saiu tudo aí na internet. Foi lá em Santa Maria do Salto, a 45 quilômetros da onde eu estava, na cidade que essa mulher passou a morar. Caso de polícia, teve que ir lá para poder pegar o corpo, porque a família estava escondendo o corpo, porque acreditava que ele ia ressuscitar. Uma região muito mística, muito misticismo. E aí eu pensei: vou abrir um trabalho em Santa Maria do Salto, porque vamos avançar. Mas quando eu cheguei na cidade, até algumas famílias me procuraram e falaram assim: se o senhor abrir aqui, nós temos condição de ajudar, de alugar um espaço. Mas meu coração fechou. E eu entendi que não pareceu bem ao Espírito Santo para abrir um trabalho ali. Eu fui para Santo Antônio do Jacinto, que era
num leque, numa outra região. E quando eu entrei na cidade, o Espírito Santo falou: é aqui. Por isso nós precisamos de sensibilidade ao Espírito Santo. Eu parei na frente, na entrada da cidade, já é divisa com a Bahia. Esse vídeo que saiu agora é justamente lá em Santo Antônio de Jacinto. Veja aí, como é que explica isso? O coração se fecha numa cidade e se abre na outra. É porque o Espírito Santo é alguém que pensa, que tem propósito, que tem vontade, que tem querer. Então, meu irmão, para de reclamar, de murmurar. Entenda, nós que somos mais velhos um pouquinho, nós olhamos para trás e agradecemos a Deus, porque Deus não respondeu a nossa oração da maneira que nós queríamos. Hoje nós olhamos para trás, falamos: graças a Deus que o Senhor não fez aquilo que eu pedi, que livramento o Senhor me deu. É verdade ou não é? Então nós precisamos entender que Ele tem vontade, que Ele tem querer, que Ele tem propósito, e permitir que Ele molde cada um de nós segundo o seu querer, e nos colocarmos sempre ao centro da sua vontade. Entender que tivemos alguns problemas, que nem tudo foi como nós esperávamos, mas que nós estamos aqui sustentados por Ele, renovados por Ele, fortalecidos por Ele, e que Ele continuará cuidando de nós, e dizendo: Deus, se aquilo lá não era a tua vontade, então me dê discernimento para entender a tua agora e adorá-lo acima de tudo. Quando então cheguei em Santo Antônio de Jacinto, eu preguei numa praça, uma família voltou para Jesus, começamos um trabalho nos lares, e foram 16 cultos nos lares, 13, eu estou dando um feedback para vocês da oferta que é enviada, da oração que são feitas. O que é que está acontecendo? 16 cultos nos lares, 13 em casa de pessoas não crentes. Foi quando eu saí de Jacinto e me mudei para Santo Antônio de Jacinto, ainda menor, com mais dificuldades. E alguém me disse assim: por que você não vai para Almenara naquele tempo? Uma cidade maior, com mais recurso, vai ser muito melhor para a sua família. Disse: porque pareceu bem ao Espírito Santo que eu fosse para Santo Antônio. Colocar o que nos beneficia de lado. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, cada dia, e me siga. Eu vou seguir Jesus, mas olha, Senhor, eu tenho que ser assim. Não, você não é obrigado a seguir, não, mano. Você vê se você quiser. Agora, depois que você veio, também não vai ser do jeito que você quer, não. Tem um caminho para você trilhar, e é de renúncia. Eu costumo dizer que no campo missionário, a maior renúncia não é quando nós vamos. É verdade que precisa de uma grande renúncia para ir, renunciar. Aqui estávamos bem, tranquilos, em ascensão, Deus abençoando, e daqui a pouco Deus quer te levar para o vale. É o que Deus fez com Filipe, pregando em Samaria. Samaria vivia um grande avivamento. Jesus estava curando, salvando, libertando, transformando. Filipe pregando, paralítico andando, fazendo milagres. Daqui a pouco o que é que Deus falou com Filipe? Desce para o sul, no caminho deserto. Espera aí, Jesus, eu estou pregando aqui para a multidão, o Senhor está fazendo milagres, e agora eu vou para o deserto pregar para quem? Para um só, que está vindo uma carruagem. É assim que é a obra de Deus. Ele chega, Jesus não falou assim, o Espírito Santo falou assim: aproxima-te da carruagem, que agora eu vou te usar, e eu vou te tomar. Não, só aproxima-te da carruagem, aí você só obedece. Só obedece. Quando ele aproximou, estava lendo Isaías 53, ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? A resposta: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? De quem fala o capítulo 53? Dele mesmo, de alguém? E Filipe explicou para ele que era o Messias, que haveria de sofrer, mas que haveria de ressuscitar, e esse é Jesus. Falou sobre o batismo do arrependimento. Eles estão na carruagem,
Aí o Edil fala assim: eis aí água, que me impede de ser batizado? Eles desceram, batizaram. Quando ele saiu da água, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo arrebatou Felipe, levou para outra região. Irmão, isso aqui é o que Deus faz. E quantos milagres foram feitos? Chegamos em Santo Antônio do Jacinto, realizamos essa obra, Deus começou a abençoar. E em poucos meses eu já precisei ligar: pastor Márcio, nós precisamos alugar um espaço. E alugamos, bem no centro, descendo a avenida, um lugar bem localizado. E culto de ensino, tinha uma irmã lá, Manice, gosta de evangelizar, de fazer campanha. E eu já, com a graça de Deus, ouvi o Espírito Santo. Falei: ela junta o povo. Eu gosto de campanha. Sabe o que eu vou fazer? Que faltava ensino em alguns lugares lá. Falei: então a nossa campanha vai ser o seguinte, Manice, a senhora vai trazer o povo, nós vamos orar junto e depois ensino. São estratégias diferentes. Era um culto de campanha junto com o ensino na mesma noite. E Deus começou a salvar. E aí escândalos para todo lado, em vários lugares da região. Cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E quem não sabe, inventa. Quem já morou em cidade pequena sabe como é que é o negócio. E quando você chega então, irmão, parece ser um artista. Fala: pastor, todo mundo me conhece. Mas está todo mundo de olho em você também, doido que você dá uma mancada. E depois, para recuperar, só Jesus. É por isso que vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Famílias pararam do outro lado da calçada para ouvir o culto de ensino. Começaram a entrar e Deus começou a abençoar, Deus começou a trazer. E então o Lino foi para lá. Entregamos para ele na quinta-feira, tinha quase 60 pessoas na igreja. 1 ano e meio de trabalho, 1 ano e 3 meses de trabalho. Por quê? Porque pareceu bem o Espírito Santo que fôssemos para Santo Antônio do Jacinto. Aí o prefeito já chamou, a mãe do prefeito, tônica no último. Mas eu passava lá: ô dona Célia, como a senhora está? Tem café? E ela fazia a simplicidade. É o que o povo quer. Palavra e simplicidade. Palavra e simplicidade. Palavra e simplicidade. Palavra e simplicidade. Que a gente quer complicar as coisas. Ô irmão, vontade de falar um trem, como diz o mineiro. A gente que vai complicando, porque nós temos as nossas razões, porque tem que ser desse jeito, porque... Oh, Jesus dos crentes. Pareceu bem ao Espírito Santo. Quer que pareça bem ao Espírito Santo? Aí ela já fez logo uma farofa de abacaxi. Estranho. Aí o filho dela é prefeito em Santo Antônio e o outro filho é vice-prefeito em Jacinto. Eu comecei a gostar disso. Aí eu já bati logo: é o seguinte, eu preciso de um terreno para construir. Aí ele falou assim: eu te dou o terreno se você fizer aqui o que você fez em Jacinto, que foi o trabalho que a Valquíria e a Gabi faziam com as crianças, e ele viu no vídeo. E agora está saindo as casas, Deus trouxe recurso, e nós estamos ganhando um terreno em Santo Antônio do Jacinto, porque o Senhor está no controle. Porque pareceu bem ao Espírito Santo que eu não fosse para Santa Maria, mas que fosse para Santo Antônio do Jacinto. E hoje o Lino está entregando a igreja, abençoado, orientado. Está chegando um novo obreiro. O pastor Ademar está trabalhando em Almenara, o outro está trabalhando em Tinga. O Lino chega para outra área, o William chega para outra. E Deus está fazendo com que a sua obra avance, que a sua obra cresça. Porque a igreja, ela tem um Deus soberano, que tem um propósito, que tem vontade, e o que nós precisamos é de sensibilidade ao Espírito Santo. Aleluia, nós somos um corpo, e eu já dizia naquela época, continuo dizendo: ninguém aqui é melhor do que ninguém, nós somos membros uns dos outros. Talvez eu fui o pé, não é? Bem, como formosos, não é a profecia de Isaías? Como formosos os pés do que anunciam os evangelhos. Eu fui o pé desse corpo, eu fui.
mas você é a mão, outra é o pulmão, intercedendo. Aleluia, cada um de nós estamos inseridos nesse corpo. Cristo é o cabeça, e a igreja vai avançando, a alma vai sendo salva, o nome do Senhor vai sendo glorificado, e todos nós somos importantes. E o Espírito Santo tem um propósito na tua vida, ele cuida de você, ele tem vontade, ele trabalha, ele age. Aleluia, trabalhamos ali em Santo Antônio de Jacinto 1 ano e 3 meses. Então, Santo Antônio de Jacinto, damos passo ali e fui parar em Almenara, a cidade maior, 48 mil habitantes. Eu vi coisas, cada lugar é um aprendizado. Pregando no satélite Íris, uma jovem me procurou no culto e disse: se o senhor fosse dar só um conselho, só um, para alguém que vai para o campo missionário ou quer desenvolver o trabalho do Senhor, só um, qual o senhor daria? E eu disse: esteja disposto a aprender. Porque, eu disse a ela, a gente vai, e é claro que nós aqui temos muito mais bagagem do que eles, de forma que veio um pensamento na mente: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então a gente chega e fala assim: aqui eu vou fazer aqui que deu certo, lá que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e ó, nada deu certo, até você parar para ouvir o que parece bem ao Espírito Santo. Aí ele diz: faz isso. Igual quando eu cheguei em Jacinto, o Senhor me trouxe aqui para quê? Comecei a andar na cidade, e eu andava orando na cidade, e andando na praça, até que eu parei na frente do fórum, e do outro lado a Câmara dos Vereadores. O Espírito Santo falou comigo: eu trouxe você aqui para confrontar. O senhor está comigo? Estou contigo. Então vamos para cima. E o culto, se você ver alguns vídeos antigos, os mais antigos, o culto ali era feito na frente do fórum da cidade. E a primeira mensagem que eu preguei, eu não esqueço até hoje: Amós, se subir ao céu, eu te faço descer. Se descer mais profundo do abismo, eu dou a ordem à serpente para te pegar. Não tem como fugir de Deus. Eu desci o bambu. Você pode ser juiz, pode ser polícia, pode ser vereador, você pode ser o que for. Deus só tem uma mensagem para vocês: arrependei-vos, arrependa dos vossos pecados, porque é o Deus do céu, que Ele pega, Ele sara, mata, faz viver. Vocês precisam se arrepender. E Deus foi quebrando grilhões, as cadeias foram caindo, aleluia, o nome do Senhor foi sendo glorificado, Deus foi revertendo a maldição em bênção, e Deus foi fazendo milagres, de forma que realizamos nesse período 4 batismos. Aleluia, para a glória do nome de Jesus. Fazer discípulo, só para vocês entenderem o contexto, fazer discípulo em cidade pequena é difícil, principalmente Jacinto. Primeiro, só para vocês pontuar, primeiro, os muitos escândalos que acontecem em meio ao evangelho nos levam a evangelizar, e alguns deles dizerem assim: eu, evangélico, eu tenho vergonha. Por quê? Porque cidade pequena não esquece. Se deu ruim, pode ir embora. O povo não esquece. Segundo, parece que todo mundo é parente de todo mundo. Aí você está discipulando o abençoado, você se gastou. Daqui a pouco ele fala assim: vou congregar com meu tio. Mas quem que é seu tio? Fulano de tal, pastor, é meu tio. Ué, ele não te visitava aqui? Não, mas agora ele está me procurando, me chamando para congregar com ele. E aí, sabe que me deram um apelido lá quando eu cheguei. Eu já falei, né? Forasteiro. Aí o tio falava assim: você vai deixar de congregar com seu tio para congregar com aquele forasteiro? E aí se discipulava, a hora que pá, vou batizar, pum, batizava lá com o tio. Depois desviava, era só o sangue. Então é difícil de você trabalhar, mas Deus vai dando graça, Deus vai separando. Tem aqueles que querem aprender, e o nome do Senhor foi glorificado. Quando chegamos em Almenara, que é maior, eu já tinha aprendido em Jacinto Santo Antônio, já logo falei: Senhor, o que o Senhor tem aqui? Famílias. O propósito aqui é família.
Se você acompanhar a rede social, você vai ver. Logo começamos a fazer o quê? Encontro de casais. E Deus começou a trabalhar restaurando famílias, restaurando lares, famílias sendo restauradas. Cada lugar foi algo que o Espírito Santo te atrai. É por isso que nós precisamos depender dele. Nós não podemos aceitar viver uma vida sem a comunhão com ele. Nós não podemos aceitar levantar, vai para lá, levanta e volta e faz isso, e não falar com ele, e não adorar a ele, e não engrandecer a ele, e não desejar ouvir a sua voz, ouvir a sua orientação, ouvir a sua direção. Ele é um amigo, ele é um companheiro, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Quantas vezes, quando eu falava de renúncia, a primeira renúncia, estou terminando, a primeira renúncia é preciso, porque estamos aqui, mas veja bem, eu admiti, a vida do missionário é assim, você vai atender uma chamada, há uma necessidade de renúncia, mas tem alguns pontos que favorecem. Primeiro, Deus falou comigo e agora está cumprindo, ou seja, eu estou vivendo uma promessa de Deus. Deus está confirmando o que Ele falou lá atrás. Segundo, a igreja está alegre, estamos enviando um missionário, é uma transição, é festa, é ter um momento. Agora, a renúncia diária é quando você está lá sozinho. Quando eu estava aqui, ligava um monte, me arruma uma agenda, me põe em tal lugar, pega lá, prega aqui. Aí teve um que me ligou, falou: pastor, eu não sabia, eu acho que ele não sabia que eu estava lá. Ele falou: pastor, eu quero ir pregar na tua igreja. Eu falei: pode vir, meu amigo. Que dia? Eu falei: só você marcar, aqui tem todos os dias para você pregar. Ele falou: então vamos marcar. Onde é? Eu falei: ué, todo o Vale de Jequitinhonha. Aí dá um silêncio. Uai, moço, vem tomar um café comigo, comer um biscoitinho. Sumiu do mapa, nem me respondeu mais. E às vezes nós enfrentamos, como já compartilhei em outra oportunidade, distância, 70 quilômetros de terra. E eu virei o meu carro, porque você quer chegar e acaba atrás. E aí o carro girou e pum! Meti a frente do carro num barranco. São livramentos. Sinal de internet, telefone. Você lembra logo de Elias: será que o senhor vai mandar um corvo? Vai enviar alguém? Quem será? Porque não tem sinal. Aí, no dia mau, porque todos nós temos o dia mau, eu falo: você quer saber de uma coisa? Eu vou embora, eu vou atender a agenda. Aí ele, o Espírito Santo, te envolve e fala: mas quem está mandando você voltar? Não é tempo de você voltar. E aí ele vai falando com você e a lágrima começa a descer, o coração começa a queimar, parece que a glória de Deus entra dentro do seu carro. Fala: não é para você voltar, eu tenho ainda muita coisa a fazer. E começa a falar ao seu coração, insiste, ele te atrai, ele te convence, ele te envolve. Daqui a pouco você está chorando, falando em mistério, as crianças choram, se alegram, a glória de Deus desce, o nome do Senhor é glorificado. Aí você chega no lugar, como lá em Santo Antônio, e eu termino, você está lá na zona rural, visitando alguém, e recebe a notícia, aleluia, de alguém que ia pular da pedra, não pula mais porque quer te ouvir, quer conversar com você. E aí você visita ele aceita Jesus, começa a te levar nas quebradas lá de Santo Antônio, nas vielas. A caravana foi lá. Esse vídeo que passou, eu tive que ligar antes para ver se a gente podia subir. Tamanho tráfico intenso que estava lá. Sabe qual a resposta que eu tive? Pode subir, pastor, porque teve uma ação criminosa há dias atrás, 4 morreram, 3 foram presos. Mas Deus nos dá acesso nesse lugar. E aqueles jovens sem esperança, com a arma na cintura,
tira a camisa, fala, põe a mão aqui nas minhas costas, bala alojada. Se você acha que Deus tem algo comigo, coração cheio de ódio, cheio de ira, você acha que Deus se preocupa comigo? Aí eu sorri. Se eu viajei 1.500 quilômetros, meu camarada, só para olhar nos teus olhos e dizer que você é o alvo do amor de Deus, que Ele te ama, que Ele tem um plano na tua vida, que era para você ter morrido com esse tiro aí, mas Ele fechou a tua sepultura, e aí o Espírito Santo vai convencendo ele, aí ele já baixa a guarda, a lágrima cai, dobra o joelho, fala, então ora por mim então, porque eu não aguento mais essa vida. Aí o Espírito Santo quebra os grilhões, tira a barreira, aceita Jesus, começa a testificar, porque o Espírito Santo pensa, ele tem querer, ele tem vontade, ele quer usar você, ele quer nos usar, a graça dele. Nesta noite eu posso orar, pastor? Aleluia, já é 9 horas, se coloque em pé, aleluia. Pareceu bem ao Espírito Santo. Eu não sei qual é a tua fase, qual é o teu momento, mas se ele quiser, ele cura, se ele quiser, ele liberta, se ele quiser, ele abre porta, o que ele quiser, operando eu, quem me impedirá? Eu quero orar com a tua família e te fazer um